Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa segunda aula de dissertação, redação nos concursos, seja concurso, seja vestibular ou até Enem, não faz diferença para nós, né? Então não importa, a estrutura do texto é sempre a mesma. Se tratando de dissertação, nós temos um tipo de texto para redação que é sempre igual, pelo que eu comentei na primeira aula. A estrutura de um artigo de opinião. Um artigo formal, obviamente, certo? O artigo é formal, né? Muito bem, queridos, o que eu coloquei aqui, o que eu quero abordar nessa aula? A ideia é que nessa aula nós falemos, então, de quando eu começo, por onde eu começo a minha prova, como eu faço isso, como eu faço a minha redação, em linhas gerais. Depois nós vamos, então, passar para partes específicas, certo? Primeira coisa, quando eu inicio a minha redação? Antes de qualquer coisa, eu vou elaborar o quê? Elaborar o rascunho. O rascunho. Opa, ficou feio. Eu vou elaborar o rascunho. Como assim? Sim, eu vou ler o tema, claro, óbvio, estou falando de quando em relação ao início da prova. Se na minha prova há produção textual, há questão discursiva e o restante das provas, né, lá, português, direito, o que for, então o que eu vou ter que fazer? Primeiramente, eu vou produzir o meu rascunho para depois elaborar e resolver questões relativas a outros conteúdos. Eu vou para português, eu vou para direito, para informática, o que for, certo? Por que eu tenho que primeiramente elaborar o meu rascunho? Por quê? Porque eu tô com a cabeça fresquinha, eu vou colocar as minhas ideias, eu vou primeiro, né, depois mostrar para vocês aqui, primeiramente eu vou falar sobre esse momento, mas depois eu vou mostrar aqui como eu faço para elaborar esse meu rascunho, né? Eu vou estar com a cabeça fresca, vou colocar ali as minhas ideias no papel. O que acontece quando eu elaboro o meu rascunho? Eu coloco as ideias ali, bonitinho, tudo, coisa mais amor, certo? E aí eu já quero fazer aquele rascunho, passar limpo e me livrar desse negócio. Não façam isso, por favor. Por quê? Porque no momento em que eu estou colocando aquelas ideias, estou fazendo meu rascunho, muitas ideias ficam conectadas com aquilo que eu estou pensando e eu não percebo as lacunas no texto, certo? Normalmente há muitas lacunas quando eu coloco essas ideias ali. E eu só vou perceber se eu desconectar deste texto, deste rascunho. E como eu desconecto? Elaboro meu rascunho, vou para a prova de direito, de informática, de raciocínio lógico, do que for, e depois de uns 40 minutos, uma hora, eu retomo a prova de redação. Aí eu vou ler o meu rascunho, que já deve estar pronto, claro, obviamente, tá? Não é fazer a metade do rascunho e depois fazer outra metade, não. Eu elaboro o meu rascunho, deixo ele de lado, que aí eu faço esse corte, eu desconecto aquelas ideias que estavam na minha mente com as ideias que estão no papel. E eu vou conseguir, pelo menos de uma forma, não vai ser como se eu deixasse bastante tempo, mas uma hora é o suficiente, já que ali é um momento, né, que não tenho muito tempo mesmo para que eu possa deixar esse meu texto guardadinho, né, para depois olhar com calma. Não posso fazer isso, mas esses 40 minutos, uma hora, é suficiente para que eu possa fazer isso, tá? Então eu possa avaliar o meu texto como um leitor, vou tentar ler o meu texto como um leitor, como se eu estivesse lendo o texto de alguém e tentar identificar a lógica da linha de raciocínio que eu segui ali. Se o examinador, uma pessoa, um leitor, consegue realmente entender o que eu quero dizer. Aí eu vou fazer as correções, eu vou passar limpo e encerrar ali. Não vou deixar por último, em hipótese alguma, certo? Não deixe a redação para o final. Tá? Chegar lá no momento final, não consigo dar conta, termino o tempo, eu não terminei de passar limpo, já estou eliminado. Então nunca façam isso, nunca deixem para o final. Tá? Então, comecem pelo rascunho, deem uns 40 minutos, uma hora, retomem,
passem a limpo e encerrem daí então, certinho? Muito bem, para que eu elabore esse meu rascunho, o que eu preciso? Tá? Eu preciso compreender esta proposta, é óbvio. Sem a compreensão, sem a interpretação dessa proposta, eu não consigo elaborar. Eu tenho que entender o que a pessoa que produziu aquela prova quer. O que o examinador vai olhar no meu texto? Se eu abordei realmente aquilo que foi solicitado. Então eu tenho que entender a proposta, senão eu posso fazer uma fuga parcial ao tema, vou tangenciar o tema, aí eu já estou perdido, já era, ou simplesmente uma fuga total ao tema. O cara foge, sai correndo, certo? Então, tomem cuidado, eu preciso compreender. Se eu não entendi aquilo ali, se eu não compreendi o tema, eu não consigo elaborar. Eu tenho que saber o que querem, o que me pediram, o que solicitaram ali. Isso tem que estar bem claro para que eu possa me organizar. O que eu coloquei aqui? Eu posso elaborar um esquema, fica a critério de cada um. Há pessoas que gostam de elaborar um esquema e há aqueles que gostam de sair escrevendo diretamente. Vocês têm que respeitar aquilo que realmente fica bom para vocês, certo? Claro, eu tenho que descobrir, se eu nunca fiz um esquema, eu tenho que descobrir que de repente, eu nunca tinha feito um esquema, agora comecei a fazer o esquema e para mim é melhor, certo? E como eu vou elaborar esse esquema? Simples, olha aqui, ó. Eu tenho que ter entendido a proposta. Eu vou falar sobre o quê? Do que trata este tema? Pois eu vou falar dessa diferença entre tema e assunto, tá? Falando em tema e tema. Do que trata esse tema? Eu vou falar sobre o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é a apresentação do tema. Apresentação do tema. Então, o meu interlocutor, a pessoa que vai corrigir a tua prova, o examinador, ele quer ler isso, ele quer, como se esse texto fosse para alguém, né? Mas é para o examinador. Não, o examinador vai corrigir, ele vai olhar essa parte técnica. Então, o que tem, né, do que trata esse texto? Então, isso aqui é muito importante, eu tenho que apresentar o tema. Não entrar de soja dizendo as coisas assim, o cara sai chutando o balde. Não, calma. O que eu penso sobre isso? O meu ponto de vista, a minha tese. Então, isso eu tenho que pensar. E por que eu penso isso? Eu sou contra? Eu sou a favor? É importante? Eu sou contra, sou a favor, tal coisa é importante, é bom, é ruim? É bom, é ruim? Então não sei, vai depender do tema. Eu vou fazer aqui as minhas elucubrações a respeito deste tema, tá? E agora, pensei se é importante, eu posso provar isso para o meu interlocutor? Como eu faço isso? E aí vem então a minha argumentação. Então no momento que eu digo que eu sou contra a favor, eu vou apresentar isso aqui, né? Eu vou apresentar a minha tese e aí eu vou dizer por que eu sou contra ou a favor. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui argumentos. Então essa estrutura aqui é a estrutura de argumentos. Esse esquema é bom? Olha, depende de cada um, para cada pessoa tem, né, uma forma distinta de elaborar o seu texto. Eu acho interessante refletir, é uma reflexão, tá? O esquema é uma reflexão, certinho? Muito bem. E aí vem, para eu elaborar isso aqui, essa história de assunto e tema. Eu falei em tema. Qual é a diferença entre assunto e tema? O que é isso aqui que eu desenhei? O que é isso aqui que eu desenhei? Um funil, certo? Então, o que eu tenho aqui em cima? Eu tenho o assunto, que é o geral, certo? O assunto, por exemplo, fala sobre ecologia. Fala sobre educação. Fala sobre saúde. Meu Deus do céu, pode escrever um livro sobre ecologia, sobre saúde, sobre educação. Então, esse assunto é muito amplo. Isso aqui é o assunto, ele é muito amplo. Para que eu elabore meu texto, eu tenho que ter um tema. O que é um tema? É o recorte. Um tema é um recorte. Certo? Mas quando? O que a banca me apresenta? Um assunto
ou um tema? Normalmente a banca apresenta um tema. Já faz, olha aqui, ó. Aqui o assunto. O assunto, ó. E aqui o tema, ó. Então o que eu fiz aqui? Um recorte. O lixo, ou como o Emerson Bruno comentou comigo, o resíduo, né? Então, ó, ecologicamente correto, resíduo. Certo? Olha lá, importante isso. Eu posso usar, vai depender da proposta, como eles abordaram isso, certinho? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um corte, que ficou feio isso aqui. Tá bonitinho, olha lá, tema, tá? Ecologia, o assunto, o tema, o lixo, o resíduo na sociedade de consumo. Já fez um corte. Então, vejam que aqui dentro já foi feito o recorte. Só que ainda é muito grande. O tema ainda é muito vasto. Então eu ainda vou ter que fazer mais um recorte, que venha a ser o quê? Os meus argumentos. Então depois nós vamos discutir a estrutura de uma redação, 2 a 3 argumentos. O que eu poderia falar sobre o lixo na sociedade de consumo? O lixo eletrônico, esses resíduos eletrônicos, o meu computador que já não presta mais, meu celular, a bateria, o que eu faço com isso? Como isso pode ser reaproveitado? Há um investimento com relação ao emprego, ao uso desse material depois de descartado? A coleta seletiva, os recicláveis, como isso funciona, qual a importância disso? As consequências do descarte responsável. Mas eu vou ter que colocar tudo isso aqui na minha redação. Não, se eu colocar tudo isso aqui, eu vou encher de argumentos e o meu texto vai ficar para 25, 30 linhas ali. Não dá. Eu tenho que escolher de 2 a 3 argumentos para que eu possa falar só sobre aquilo ali. Depois nós vamos falar exatamente dessa questão interna do texto. A destinação correta de cada lixo. O que eu faço com o reciclável, com plástico, com papel, com vidro, toda essa separação, o lixo orgânico. O que eu faço com o lixo orgânico? O que é possível produzir a partir do lixo orgânico? O que é o lixo orgânico? Lixo, aqui ó, como subsídio para a economia, importantíssimo. Então muitas pessoas vivem dessa reciclagem, então é um subsídio para a economia, é um trabalho, uma fonte de renda. Então tudo isso aí eu tenho que saber falar a respeito. Então eu vou escolher aquele argumento ou aqueles argumentos sobre os quais eu possa realmente falar, tá bom? E aí, só vou comentar um detalhe aqui que eu considero importante, porque depois nós falaremos sobre isso de novo, né? E que me questionam com bastante frequência. Eu posso usar o tema como título? Nunca, jamais usem o tema como título, né? O tema é aquilo que vai gerar o teu texto, certo? O título é um resumo máximo do teu texto. Então, dependendo do que tu trataste, tu vai buscar um título que resuma a ideia contida no teu texto. Por exemplo, quando tu estás ali na sala, né, do dentista, do médico, aguardando a consulta, quando tu olhas a revista, tu olhas o quê? Os títulos das reportagens para ver se te interessam. Por quê? Porque ali há uma indicação do que trata o texto. Certinho? Mas nunca usem o tema. Certo, queridos? Bom, como é que eu consigo chegar aqui? Como é que eu entendo? Como é que eu estudo para uma prova? A gente já viu isso na aula, na aula 1. Eu tenho que realmente ler textos referentes à atualidade, textos argumentativos, eu vou ler editoriais de jornais, de revistas, reportagens, me atualizar. Então eu vou ter argumentos, vou ter conhecimento, nada de profundo, mas um argumento bom, que dê qualidade ao teu texto. Certo, queridos? É isso que vai avaliar, vai te dar nota máxima na redação, tá? Então, por partes, vamos passo a passo e vocês vão elaborar uma redação nota máxima, vão matar a pau em qualquer concurso, qualquer vestibular, inclusive no Enem, não tem conversa. Certo, queridos? Não se esqueçam de colocar o gostei se gostaram, de comentar, de questionar, compartilhem as nossas aulas. Importante para que mantenhamos esse trabalho esse compartilhamento das nossas aulas,
essa participação de vocês. Quando precisarem de algo, estamos à disposição. Um grande abraço!